Boa noite, pessoal. Então, hoje é... Oi, Oi, Débora. oi, boa noite, Boa boa noite. noite. Então, hoje a gente vai começar... A gente está começando mais uma live do NAP. E hoje a gente conta com a presença da pró-reitora de extensão, a professora Débora. E quero dizer que é um prazer a gente poder conversar contigo, Débora, né, que a ideia é poder te escutar falando um pouquinho sobre a pró-reitoria de extensão, né, mas também poder te escutar falar um pouquinho como enfermeira, que a ideia é poder, né, pensar nesse mês todo, que é um mês de homenagem à profissão da enfermagem, que é uma profissão tão linda e que tem esse foco tanto do cuidado e que está tão também, né, sendo vista nesse momento, né? Ai, Então, Ana, um prazer estar com vocês, né? Eu fiquei muito feliz de receber o teu convite e acho que é importante, foi na semana, né, que nós comemoramos o Dia Internacional da Enfermeira e do Enfermeiro, mas daí nós tivemos que transferir a live para hoje e coincidentemente hoje é o dia do técnico de enfermagem. isso. Né? Lembrando que a enfermagem ela é uma equipe, né? Uma equipe com diferentes atribuições. Então, as enfermeiras e os enfermeiros são os profissionais de enfermagem de nível superior e são os líderes dessa equipe, mas que contam muito, de forma muito integrada e compartilhada de trabalho com a equipe de técnicos e técnicas de enfermagem, né? Que são os profissionais de nível médio. E hoje então é o dia que se celebra, né? Eu não sei se a palavra celebração é a palavra mais adequada, mas é o dia que a gente investe os olhares e as reflexões, né, para esses profissionais que hoje, nesse momento de mundo de pandemia, são profissionais extremamente importantes de serem pensados, refletidos e também de que a gente envie boas energias e energias de força, né? Porque são os profissionais que estão na frente desse enfrentamento, né? Então é muito bom estar aqui contigo e também quando tu me convidou e pensar, né, vamos falar um pouco da Proeste, mas também vamos falar um pouco da enfermagem, da enfermeira Débora, porque eu também vejo muitas conexões entre a extensão e a formação em enfermagem, né? Assim, todos os dias, de alguma forma, penso que a minha profissão me dá algumas possibilidades também de pensar a extensão universitária, que é essa relação com as comunidades, com a sociedade, com as pessoas, né? E a enfermagem, ela tem como foco o cuidado humano nessa relação, nessa interação, né? Entre cuidador e cuidado, entre pessoas e uma interação que sempre é dialógica, né? Porque é uma interação que busca o que o outro tem a oferecer para auxiliar no planejamento do cuidado à sua necessidade. Então, acho que as coisas convergem, assim, hoje estar na Proeste me possibilita ser também uma enfermeira dentro de todas as coisas que a minha formação me proporcionou, né? Isso é bem legal. A enfermagem ela tem muito essa formação pensando no cuidado integral, né? O ser humano numa perspectiva da integralidade, assim, de todas as suas necessidades biopsicossociais, né? E, e extensão universitária também, de alguma forma, é isso, é ver além, né, da formação, mas o que nessa formação nós podemos oferecer a partir de algumas necessidades que são necessidades da vida como ela é, lá no seu cotidiano, lá nas suas narrativas, lá nas suas necessidades de suas relações, que também é produção de saúde ou de não saúde, né? E nós podemos estar também atuando nisso. Então foi muito legal estar aqui Que bom, falando que sobre bom. isso, assim.
É uma das coisas que quando a gente logo falou e me chamou assim a atenção foi que tu dissesse o quanto hoje também a pró-reitoria de extensão também muito das ações que acontecem hoje na pró-reitoria é, tem muito a tua as características tuas por também tu seres enfermeira, né? Sim. E eu gostaria também, se tu não te importa, de compartilhar um pouco com a gente de como é que tem sido para ti ser hoje, né, pró-reitora frente à pró-reitoria de extensão nesse momento que é um momento tão duro, né, e eu né, acompanho o quanto né, tem a pró-reitoria de extensão tem feito um trabalho tão bonito nesse né, com a questão das doações também, mas é que eu vejo que é muito mais amplo que isso, né? Sim, eu te confesso assim, daí falando da Débora enfermeira, né, no início da Uhum, pandemia e com as notícias chegando, uhum, eu senti uma certa aflição no sentido assim, todas as minhas colegas, todos os meus colegas estão lá na linha de uhum, frente, então uhum, assim, e eu que estou aqui, o que eu vou uhum, estar, né, proporcionando, fazendo, uhum, pensando para estar junto, para estar uhum, enfrentando, uhum, né? Eu sei que não na mesma uhum, proporção, porque eu sim ocupo um uhum, lugar de privilégio, porque eu estou protegida, né? Eu não uhum, estou dentro de uma instituição de saúde, uhum, cuidando, né, das pessoas diretamente, então isso me protege, né, do uhum, vírus, me protege, me dá uhum, uma biossegurança também, uhum, uhum, mas eu sou uma colega, né, e eu uhum, tenho responsabilidades, eu tenho que uhum, levar essa responsabilidade. Então, no início veio essa ansiedade, uhum, tá, então uhum, eu daqui o que eu posso fazer, uhum, né? E fui usando, sim, Ana, o que eu aprendi na enfermagem, né? Como uhum, se planeja um cuidado a partir das uhum, necessidades que estão ali uhum, postas, né? E uhum, eu fui buscar quais eram essas necessidades e o que da extensão universitária nós podíamos estar uhum, proporcionando, né? E vieram assim, as necessidades de contato com as pessoas para saber uhum, como as pessoas estão, uhum, então, assim, nós fizemos contatos com os projetos de extensão, com uhum, as ligas acadêmicas, né? Incentivando, olha, direcionem agora, né? Com essa modalidade nós não vamos estar presencial, então muitas atividades que estavam planejadas não vão poder acontecer. Vamos uhum, pensar nas atividades que podem acontecer, então vamos contribuir com orientações de saúde, vamos buscar as comunidades que vocês atuam uhum. nos seus projetos e se aproximem e se coloquem à disposição para orientações, enfim. Então, a partir dessa rápida Uhum, diagnóstico de uma realidade que nós estamos descobrindo no dia a dia, né? Nós não uhum, sabemos como vai ser amanhã. uhum, O que a gente sabe é que vai ser diferente de hoje, uhum, porque os números mudam, as necessidades surgem, as uhum, notícias, né, também são notícias que também trazem outras informações. Enfim, então a gente está sempre replanejando, planejando, mas nós tivemos esse momento, né, de planejamento que continua sendo. A Proeste também é assuntos estudantis, né? Então também uma equipe toda organizada para dar conta de questões que vinham sendo realizadas presenciais, tiveram uhum, que rapidamente se organizar, né, para mudar essa uhum, modalidade, mas continuar fazendo as uhum, ações. Então a gente conseguiu fechar o edital, né, que uhum, estava fechando de calouros, que era tudo presencial, daqui a pouco tem que ser remoto. Como é que se faz uma assinatura remota de um termo, enfim, várias uhum, coisas. uhum, Também pensamos, né, nas necessidades dessa sociedade, então a gente observa, né, que as questões de vulnerabilidades sociais e econômicas, elas desde o início vêm gradativamente aumentando, né, mas já era uhum, uma realidade no início. Então, nós promovemos também a campanha, também pensar uma campanha de doações, né, de agasalhos, de alimentos, de produtos de higiene e limpeza, também não foi algo simples,
porque ao mesmo tempo que nós víamos que era uma necessidade, a gente também precisava garantir uma segurança, né? Em muitos momentos do planejamento eu pensava, bom, mas como é que eu vou promover uma campanha se eu acredito que o distanciamento é necessário? Como é que eu vou promover uma campanha se eu acredito que as pessoas não devem sair das suas casas? E daí eu vou Uhum, convidar elas a saírem das casas para trazer as suas doações. Então, uhum, não, vamos pensar de forma uhum, diferente, né? uhum, uhum, Então, tudo isso acontecendo no dia a dia, mas uhum, utilizando muito daquilo que eu tenho, assim, de planejar esse cuidado para que seja possível se aproximar da necessidade, né? uhum, Assim, por mais difícil que as coisas sejam, no momento que tu uhum. tá mudando de um, de um de um ritmo de vida, né? Mudando de um comportamento de vida, porque É. foi de uma hora para outra, nós saíamos de Uhum, casa, nós nos abraçávamos, nós nos encontrávamos, nos olhávamos nos uhum, olhos, e no outro dia nós não podíamos mais fazer isso. Eu mesmo tive muita dificuldade em entender que eu não podia abraçar as pessoas até o uhum, momento uhum, do decreto de que nós uhum, teríamos que nos distanciar. Eu ainda desafiei algumas vezes uhum. porque eu queria, porque fazia parte do cotidiano abraçar, né? Quando encontrava as pessoas. E foi muito difícil também esses momentos no qual nós começamos a nos encontrar e tínhamos que estabelecer um distanciamento, né? Entender isso também Exatamente. foi Uhum. difícil. Então É, é mais ou menos nessa direção, é. assim. Mas Ana, hoje a gente a gente planeja no dia muitas É. coisas, né? Mas sabe que isso que tu disseste, eu acho que é uma coisa bem importante até para os alunos que estão nos escutando, que depois vão nos escutar em outros momentos, né? As lives ficam depois girando. Né? É, essa questão do planejar e seguir planejando, né? Porque cada dia é um dia diferente, né? E isso acho que é uma coisa bem importante para esse momento que a gente está vivendo. E e também poder se acalmar com isso, porque muitas vezes, e tem pessoas que têm uma questão de precisar se organizar mais e planejar mais a longo prazo, é que cada dia é um dia diferente. E como a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 2 dias, daqui a um mês, daqui a 2 meses, né, a gente não consegue fazer grandes planejamentos nesse momento. A gente planeja, como tu disseste, o dia de hoje, né? Hoje eu vou fazer isso. Exatamente o que eu vou fazer na semana que vem, eu realmente não sei, né? Então, eu acho que poder te escutar também pensando, né, em grandes proporções, nesse sentido de que, bom, como é que também eu vou adaptar e poder pensar em usar nesse sentido a criatividade também, que, bom, eu não posso fazer as pessoas virem até aqui, mas então vamos usar qual outros recursos eu tenho, que estratégias eu tenho para poder usar, né, nesse sentido para poder também executar alguma coisa que eu estou pensando em fazer. Então, eu acho que poder pensar nesses exemplos que tu trazendo, Débora, e claro, cada um adaptar para a sua vida, eu acho que é bem importante. Né? E eu acho que poder pensar que todo mundo está enfrentando dificuldades nas suas, né, algumas maiores, outras menores, mas cada um está enfrentando dificuldades no seu dia a dia e nos seus planejamentos em função dessas questões, né, que a gente vem vivendo. E isso que tu disseste, não poder abraçar, né, como é difícil e ao mesmo tempo eu acredito que antes nem sempre era tão valorizado o abraço. E hoje faz Exato, tanta falta, né? exato, E- exato. Tem, né? tem dias que quando o dia termina, a sensação é que a única coisa que precisava para ele terminar era o Uhum, abraço, uhum, né? uhum, Então é muito estranho, assim. Ah, e- e- enfim, para mim o abraço sempre foi algo muito significativo, assim. Ele me dá realmente um abraço bem dado, me dá uhum, muita força, né? uhum, Então, em uhum, alguns momentos eu também tenho que pensar assim, não, mas eu vou ter, a minha força permanece aqui e uhum, ela precisa ser da mesma intensidade, porque no futuro eu vou voltar a abraçar e eu preciso ter essa força para voltar a abraçar. uhum, E o planejamento também, Ana, assim, nós estávamos iniciando um ano,
né? Então a Uhum. Proeste também tinha um planejamento para esse ano, um Uhum. planejamento como nós vínhamos vivendo, Uhum. né? Nós não Uhum. tínhamos a expectativa de como iríamos viver e nessa Uhum. mudança tão abrupta do estilo Uhum. de vida. Nós tínhamos notícias Uhum. que um vírus estava circulando, estava chegando e de alguma forma ia chegar no Brasil. Uhum. Mas enquanto ele não chegou Uhum. efetivamente, a Uhum. gente ficava com essa ideia de que ele iria chegar, Uhum. né? Uhum. E daí, mais do que eu, deve existir alguma coisa que diz que o humano trabalha também quando a coisa chega, né? É. Até ela Uhum. chegar, eu posso Uhum. projetar que vai ser Uhum. daqui a muito tempo. E Uhum. então também lidar nesse momento com a frustração, né? Daquele Uhum. planejamento que não vai ser possível. Eu acho que um Uhum. dos maiores aprendizados para mim até o momento foi isso, assim, como lidar com a frustração, porque aquele Uhum. planejamento ele não existe mais, Uhum. né? Uhum. Ele ficou ali porque muita coisa já mudou. Então, Uhum. mesmo que tudo seja retomado, nós vamos ter uma necessidade de um outro planejamento. Porque vivemos muitas coisas nesse meio que já não dá mais conta daquilo que a gente Uhum. tinha pensado. E no dia a dia também tem muito isso, né? Assim, não, hoje vamos Uhum. fazer isso. Não, hoje não dá. Olha só, surgiu uma nova necessidade. Nós vamos ter que repensar de uma outra forma. E isso, nesse Uhum. momento, é mais urgente do que fazer aquilo que nós tínhamos planejado às 10 da manhã. Agora é 3 da tarde, nós vamos ter que mudar. Chegou uma outra demanda. E daí, de novo, assim, porque as coisas estão chegando no dia, Uhum. Uhum. estão acontecendo. Vamos lá, vamos retomar. Uhum. E então, assim, acho que a gente está aprendendo também de alguma forma, Uhum. eu pelo menos, assim, de que que efetivamente é frustração, né? Ou que é a nossa capacidade de avaliar que nós precisamos nos adaptar às coisas, né? As É. coisas que aparecem. Uhum. Então tá sendo bem interessante, né? É bem Uhum. interessante, assim, não é que está sendo fácil, não, Não. né? Tem os momentos de preocupação, de muito questionamento de qualquer possibilidade de pensar o futuro. Nós não Uhum. temos essa resposta, né? Uhum. Mas também acho que também é uma oportunidade da gente viver o presente, por mais difícil que ele seja, né? Então, assim, Uhum. também é um convite, assim, não, mas vamos pensar Uhum. hoje. Uhum. E, enfim, os números e as vidas importam, né? Então, ver os números de vida assim indo, toca, É. toca muito. Uhum. Uhum. Todos estamos conectados, né? Então, isso toca todo mundo. Enfim, acho que É. é um momento do dia, É. vamos viver este dia, né? E vamos É. ver o que a gente consegue. E de muita conversa com a gente mesmo, né? Eu me pego muito falando comigo e dizendo, Débora, se acalma, Débora, pensa, Uhum. né? Olha para frente, Uhum. Débora, vive o Uhum. hoje, vamos Uhum. pensar o amanhã, amanhã. Uhum. Enfim, é um pouco disso, assim. É. É, eu acredito que sim, né? Isso que tu disseste que não é uma situação nem um pouco fácil, que é difícil e que tem momentos que cansa mais, né? Hoje mesmo, conversando no WhatsApp com uma das pessoas com quem eu trabalho, e aí teve uma situação que ela disse, ai, desculpa, acabei me atrapalhando hoje me atrapalhei mais do que os outros dias, né? Eu falei, não, tá bem, né? Tá bem, porque o cansaço, a gente acho que também está num momento de mais cansaço, né, em relação à própria situação da pandemia, enfim. E aí tem momentos que ficam mais difíceis, né? E foi o que eu falei para ela, assim, eu disse, não, tá bem, né, acho que o cansaço da pandemia pega em todo mundo e a gente acaba também fazendo algumas coisas que, é, que, que enfim, a gente não vai, né, ou se atrapalha ou erra alguma coisa, mas também tudo acaba tendo conserto, né? E É, é. tudo a gente pode consertar. E isso que tu falava da frustração, eu acredito que
a gente aprender a lidar com a frustração é algo bem doloroso também, né? Mas que é um aprendizado que a gente leva para a vida, né? É, E é, para toda a vida da gente, a partir daquele momento em que a gente aprende, a gente começa aprendendo a cair de bicicleta, né? exato, E, exato. e essas pequenas frustrações que naquele momento ela é gigante, né? Eu aprendi que, bom, isso que tu quer agora não dá, mas né, tu pode lidar com outras coisas até depois com outras frustrações que conforme as etapas do desenvolvimento vão acontecendo, a gente vai aprendendo. E, e acho que essa situação da pandemia veio com muitas frustrações ao mesmo tempo, né? E nem todo mundo tem recursos para lidar com tantas frustrações ao mesmo tempo. E também tá bem, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente faz, e por isso a importância de poder pedir ajuda. E eu acho que Exato. tanto a Proeste quanto o NAP, acho que tem papéis tão importantes nesse sentido, né? De estender a mão, Exato, né? assim, teve um momento também que, né, eu enfermeira, né, vendo, analisando as notícias e as questões, teve um momento que alguns lugares do Brasil que estão mais difíceis, está mais difícil, né, o enfrentamento à pandemia, a sensação era que, em alguns momentos me bateu aquela vontade, eu vou lá, não porque eu vou ser a enfermeira daquela UTI, mas talvez alguém precise da minha mão, né? E Uhum, eu possa dar essa mão. Mas daí a gente se dá conta que também a gente está de mão com várias pessoas aqui, uhum, né? E nós uhum, temos como também auxiliar lá, estando aqui, uhum, fazendo as ações que nós estamos fazendo com a uhum, comunidade daqui, porque é uma forma de fortalecer as pessoas para fortalecer lá também. Então, a gente começa a se dar conta que está todo mundo conectado, que está todo mundo ligado, né? E que ninguém está sozinho. Parece que é uma frase solta, mas não, nós não estamos, né? Nós estamos desde que nós nos estejamos disponíveis, né, a procurar os espaços que estão ali para nos escutar, para dialogar, para às vezes ficar em silêncio juntos, né, mas estar uhum, ali. Então, isso também a gente vê. E quando fala na frustração, Ana, e como eu te disse, assim, é a gente lidar com ela é difícil, né? Mas também quando a gente se dá conta que a partir de um planejamento que não foi possível, se tem a capacidade de fazer uma outra ação que dá tanta satisfação e que talvez se nós não estivéssemos vivendo esse momento, nós não teríamos a criatividade necessária para pensar naquela ação dessa forma, também dá uma satisfação, dizer assim, olha só, mas olha tudo que nós somos capazes, mesmo num momento muito difícil, de pensar que nós podemos fazer alguma coisa, né? Que nós podemos fazer uma live para conversar sobre coisas do cotidiano e uhum, enfim, que nós podemos criar um card, né? Todo mundo criando uhum, cards super criativos para comunicar uhum, em saúde de uma forma que as pessoas entendam. Estão buscando uhum, formas, né, de comunicação mais acessíveis, buscando maneiras de chegar nesse uhum, momento até as pessoas, né, com a uhum, tecnologia que se tem, com os dispositivos que se tem. Então, assim, a gente também vê esse processo, ao mesmo tempo de frustração, mas de superação acontecendo a partir dessa criatividade que está envolvida em todos esses nossos processos, né? uhum, Eu não sabia fazer live, né? Então, assim, e hoje os eventos estão sendo uhum, remotos e estão tendo público e estão, né, trazendo questões de discussões super importantes. Então, enfim, eu vejo muito, né, assim, a gente tá, ao mesmo tempo que a gente está lidando com a frustração, a gente também está vendo as nossas condições de superar muitas coisas, né, que às uhum, vezes, numas
não sei se chama assim, mas numa zona de conforto, a gente não se dá conta do quanto a gente tem condições de, né, de se reinventar, de se recriar, de repensar Uhum. algumas coisas. Enfim, é um aprendizado, né, de muitas coisas, de muitas É, coisas. é, é, com certeza. Acho que é se encontrar com aquilo que a gente tem de mais precioso ao mesmo tempo, né? Por mais dolorido que seja, muitas vezes é se encontrar com com os nossos tesouros guardados que a gente nem sabia que a gente tinha, né? De recurso para lidar com situações que são muito difíceis, né? Eu não sei se tu te importa, mas eu vou compartilhar algo que esses tempos tu publicou, que foi, né, eu acredito que naquele dia tu tinha tido um dia difícil e tu publicaste que tu estava te dando um carinho com um brownie e no outro dia eu acredito que tu, acho que enviaste também o mesmo presente, né, para a reitora, porque eu acho que ela tinha também tido, né, ela acho que falou numa live também que tinha tido um dia difícil, né? E eu acho que a gente poder se dar esses abraços, né? Desculpa É. se eu reparti isso, mas como tu tinha feito uma publicação, né? Mas eu acho que esses abraços e esses pequenos carinhos que a gente pode fazer com a gente e com o outro são bem importantes, né? É, é, E nos remeter a esses afetos que desde o do bolo que a avó faz pra gente, ou fazia, né, e a gente não pode se encontrar com a nossa avó, mas que pode fazer o bolo que ela fazia pra gente, que é um carinho também, né? Então, isso. resgatar essas memórias, enfim, isso é um exemplo, mas tem outras memórias, né? Eu vi esses dias também a Simone, que também é da Proeste, publicou que ela estava tecendo um tricô, e eu até coloquei para ela que, nossa, que eu me lembrei quando eu tecia tricô com a minha avó, né? E me deu vontade de fazer, bah, quanto tempo faz que eu não teço um tricô e quem sabe é um jeito de eu estar, né, me lembrando de como era um afeto bom, assim, né? E quem Sim, sabe nesse sim. momento em que às vezes tem uma confusão, assim, de emoções, quem sabe é o momento da gente estar também trazendo afetos que nos aconcheguem, que nos abracem de alguma maneira, né? É essa possibilidade, né, do Uhum, encontro com o outro da maneira como é possível hoje, assim, uhum, e realmente, assim, aquele dia foi uma forma de buscar um cuidado para mim, uhum, foi um autocuidado de algo que eu uhum, gostava e não só pelo sabor, mas eu admiro a filosofia do lugar, uhum, enfim, várias uhum, coisas, e, e foi até interessante, porque eu vivi isso para mim. Eu fui embora e no meio do caminho eu disse assim, mas outras pessoas precisam, né? E uhum, daí voltei porque eu disse assim, eu tive uma experiência tão boa que outras pessoas eu posso nesse momento proporcionar para pessoas que eu sei que precisam, né? uhum, Então é também se dar conta disso, né? De que a gente uhum, pode proporcionar algumas coisas que enfim, podem ser importantes para outras uhum, pessoas também, como foram para a gente, ou que podem uhum, ser uma forma de encontro também. Queria tanto uhum, encontrar, não posso, então eu vou até lá de uma uhum, outra forma. uhum, Foram experiências, mas eu tenho muito isso, assim, eu gosto, quando eu gosto muito de uma coisa para mim, eu quero muito que as pessoas experimentem também, né? aham, Eu aham, sempre, eu tenho alguns fascínios, assim, de alguns conhecimentos de marketing, de algumas coisas, e eu uma vez lendo um livro sobre marketing interno e externo de empresas, eu li que algumas marcas, elas vendem mais a experiência do que o próprio produto, né? Assim, uhum, uhum, a experiência de ter acesso aquele produto
é mais Uhum. importante do que o próprio produto, né? Uhum. Então, é isso, assim, às vezes algumas experiências de algumas coisas trazem significados importantes que a gente quer compartilhar ou que a gente quer proporcionar também, que Uhum. vai para além do sabor do brownie. Sim, e que o significado que aquilo tem para ti e para a pessoa que tu está compartilhando, né? É, E que às vezes pode trazer iluminar o dia da pessoa exatamente por aquele ato que tu tiveste, né? Ou dar um abraço, fazer um carinho, né? De alguma maneira, né? E hoje, nesses dias que acabam muitas vezes sendo, embora esteja fazendo dias tão bonitos, mas os dias, né, dentro, né, do momento que a gente está vivendo acabam sendo de alguma maneira um pouco mais difíceis, né? Então, eu acredito que são gestos que, principalmente esse autocuidado, né, com a gente, assim, de que hoje está difícil, né, eu estou mais triste, então o que que eu posso me dar, né, o que que eu posso fazer, que gesto eu posso fazer comigo de cuidado, né? Então, ou se eu sei que o outro também está tendo um dia mais difícil de alguma maneira, o que que eu posso, dentro dessas possibilidades que a gente tem hoje de distanciamento físico, né, como é que eu posso fazer um gesto de cuidado com o outro, né? é, é. E de diversas formas, né? Mandar uma música, enfim, né? Uhum, Lembrei de uhum, ti. É uhum, uma forma, uhum, a lembrança, né? É uma forma de encontro muito genuína. Assim, olha, lembrei de ti, ponto, né? uhum, Mas é muito importante, assim. Então, a gente está vivendo esses processos, né? E são processos externos que mobilizam o interno. Enfim, a gente vai lidar das nossas diferentes formas, né? Mas uhum. sabendo que quando fica muito difícil lidar sozinho, a gente tem lugares para procurar, né? Então, né, Isso. a Proeste, o NAP, tá todo mundo à disposição para lidar junto. E não necessariamente para dar respostas, né? Mas para lidar, para compartilhar o momento, É, compartilhar. E tá tudo bem, né? Tanto a Proeste quanto o NAP também dizer, olha, hoje também não está legal aqui, mas vamos conversar, vamos ver como a gente pode tornar para nós todos, né, um momento legal. uhum, E eu tenho gostado muito de ouvir assim, olha, eu não estou bem, mas está tudo bem. Eu não estar bem uhum, nesse momento, né? uhum, Eu acho bonito dizer uhum. isso, assim, tá tudo muito ruim, mas tá tudo bem nesse É, momento, né? é, Para mim é é uma possibilidade de permissão que a gente se dá também, né? é. É porque isso é reconhecer exatamente o que a gente está vivendo, né? Porque seria muito estranho também a gente ir para uma outra ponta dessa linha e, né, e dizer que a pessoa dizer que não está bem, que está muito ruim, e a gente dizer, não, alguma coisa está muito errado contigo, então, né? Porque é a gente poder reconhecer e poder validar aquilo que a pessoa está trazendo, né? Então, e sempre acho que quando a gente pode dizer que tá super bem tu tá dessa forma nesse momento, enfim, né? E reconhecer as emoções e que ficar triste faz parte, né? Como também em algum momento acordar feliz porque recebeu o mimo de uma pessoa que gosta, né? É, alguém comentou sobre a questão do mimo mútuo, quando a gente faz um mimo pra gente e faz um mimo pro outro, né? E que não quer dizer que aquele momento de alegria que vai se manter para o todo, nenhum momento da tristeza também vai se manter né, para o todo, né, todo o tempo, né? Mas que essa intensidade das emoções que vão acontecendo, né, e fica tudo mais intenso, né, a gente acaba também eu acredito que esses dias eu estava escutando algumas pessoas falando sobre as crianças nesse momento e que as crianças não conseguem dizer mãe eu tô triste, né, quando a criança é muito pequena,
né? Elas vão atirar o brinquedo, vão gritar, vão chorar, né? Ah, É, e também tá bem elas estarem mais irritadas, porque a rotina delas também foi totalmente cortada e a condição delas poderem entender isso é muito mais difícil, né? sim, E sim. também as mães ficarem muito mais irritadas com seus filhos, isso também não quer dizer que elas não amem os seus filhos por conta disso, quer dizer que elas estão sobrecarregadas e super esgotadas, né? Então é a gente poder, eu acho que validar essas questões, né? É, Desses é, sentimentos que são super verdadeiros, né? Uma mãe ficar é. irritada com seu filho, principalmente nesse momento, né? É, eu tenho um hábito, Ana, e já há algum tempo, antes, né, desse processo, que é sempre dar bom dia com alguma frase, algum card que eu gostei e acho legal compartilhar, né? E esses dias teve um que eu achei muito legal, que era coisas boas, coisas ruins e a intersecção vida, né? Assim, então, os nossos dias, eles são exatamente isso, assim, eles são construídos por coisas boas e coisas ruins, né? Nesse momento, a gente até consegue ver, porque a gente também está com uma atenção maior ao dia, né? Então, nós conseguimos ver que tem coisas muito legais que acontecem no dia, tem coisas muito ruins, né, que também estão acontecendo, mas que a gente, nesse viver dia a dia, a gente está conseguindo ver isso, né? E nós somos essa intersecção, né? Enfim, dessa possibilidade de sentir isso também, né? De É. sentir que nós somos essa intersecção, nós vamos ter momentos bons e ruins o tempo todo, e é assim que a vida se constrói, né? E é assim que nós enfrentamos ela, é assim que a gente conhece ela, enfim, vai crescendo a partir dela, né? Então tem sido assim, Ana, a campanha, né? A campanha, como eu disse, nós tivemos que reformular, nós já tínhamos feito outras campanhas, né? Como ações comunitárias da Proeste nos outros anos, mas esse ano nós tivemos que adaptar, então não podia se levar para a UFSC, então nós buscamos. Para fazer isso também nós tivemos todo um planejamento, contato com outras pró-reitorias, né? Porque todo o processo, né? É um processo de vários pontos que participam desse processo para efetivamente as coisas acontecerem. Então, nós, a disponibilidade do carro, a disponibilidade da sala, para armazenar, né, para separar os produtos que são recebidos. Então, tudo isso a gente teve que fazer contatos e foi montando essa campanha. E amanhã é o último dia da primeira etapa, né? Porque nós fizemos uma previsão de 4 semanas de coleta para iniciar a distribuição. Nós avaliamos que nós vamos ter que continuar com a coleta de alimentos, né? E vamos fazer as distribuições já do que temos a partir da próxima semana e continuamos coletando. Então, vão ter dias da semana que nós vamos coletar e tem dias da semana que nós vamos distribuir também nas casas, né, das pessoas, nas comunidades. E também foi muito interessante esse processo de reencontro com pessoas de uma forma muito diferente, né? De máscara, com distanciamento e assim, mas momentos muito emocionantes, assim, de mimos, de agradecimentos, né? Primeiro dia, receber um bombom dentro de um saquinho com uma frase, né? Assim, de estímulo, de incentivo. Então, isso também tem sido muito legal. E ver o movimento das pessoas em organizar toda a sua doação, né? Para contribuir, para pensar mesmo nesse processo de que a gente pode fazer alguma coja, né? Os juntos podemos mais. Nessa perspectiva de todo mundo junto pensar em alguma coisa que pode contribuir. Então, também foi revitalizadora a campanha
nesse sentido, assim, porque nós encontramos, hoje mesmo, uma pessoa veio do fundo, assim, da sua casa, veio trazendo e disse, eu tô de máscara, mas eu tô rindo. Então, assim, sabe? Eu tô rindo. Eu disse, não, eu também, eu tô rindo. Então, é muito legal, assim, também esses encontros, né? E ver, assim, nós temos muitas pessoas da nossa comunidade UFSPA, mas temos pessoas que viram a campanha, que admiram a instituição, mas que nem sabem muito bem como é a Sim. instituição, né? Mas elas admiram e viram uma possibilidade também de fazer parte, de estar junto nessa. Então, os depoimentos são muito legais que a gente escuta quando as pessoas se encontram, né, conosco. Está sendo bem legal, um processo bem importante também para nós, né, assim, da pró-reitoria. Ai. E tem tantas coisas, né, Ana, que a gente Aham, está aham. vivendo, assim, e que é isso, essa possibilidade. Nossa, a gente consegue juntos ter várias ideias e várias coisas que eu vejo, né, das ligas, assim, nossa, olha que coisa linda, que criatividade, que possibilidade, né, de usar esse conhecimento de uma forma tão dinâmica, tão lúdica, tão bonita, para oferecer para as outras pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, mas que ele traduzido, né, passa a ser um acesso para elas. Então, é muito legal, muito legal. É. Eu vejo muito isso também, me impressiona como a gente conseguiu, em função do tempo estar diferente, né, dentro, né, desse meio acadêmico, né, como eu vejo pelos projetos de extensão também, como tem, eu acho que agora realmente a gente está acessando a comunidade externa, né? Por essa tradução daquilo que se faz dentro da universidade, né? É, é, Então, isso eu vejo como um ganho nesse momento, né? é, Então, é. E vem muito dentro das diretrizes da extensão, né? Assim, essa troca de saberes. Nós temos saberes a oferecer, mas também temos muito a receber. E nesse momento a gente está muito atento às necessidades e aos saberes dos outros para poder se aproximar e para poder contribuir e também retirar desses saberes o que pode vir auxiliar a universidade, né? Está sendo realmente, a gente tem visualizado muito as diretrizes da extensão, a interação dialógica, né? Então, assim, todo mundo se adequando e todo mundo fazendo adequações aos seus projetos, aos seus programas, para uma realidade e para as necessidades, né, dessa população enfrentar essa realidade de uma forma melhor, de uma forma com melhor cuidado, com melhor olhar e com maior capacidade de enfrentamento. Então, acho que a gente também está fazendo esse processo de interagir dialogicamente o tempo todo para ver, tá, mas o que realmente estão precisando? Estão precisando que eu fale uma linguagem mais próxima, né? Leve para eles uma linguagem mais próxima de tudo isso que está acontecendo. Enfim, acho que muitas coisas que já aconteciam, né, nos é. projetos, na relação com as comunidades, com os projetos, mas agora tá mais visível, né? Todo Isso. mundo está acompanhando isso, porque ficavam muitos nas relações nas comunidades, né? E a gente sabia como acontecia, nós víamos os relatos, mas a gente não estava lá junto. E agora nós estamos participando, vendo essa comunicação acontecer, né? É. Eu Então, acredito que sim. E mais visível para não só para a comunidade que participa, mas para uma comunidade que também pode assistir o que é feito, né? exato, E isso é exato. muito positivo, porque eu acho que dá muita visão para a universidade como um todo,
mas também faz com que o valor da universidade fique diferenciado para uma população que muitas vezes não tinha nem ideia da importância para a É, própria comunidade, né, da universidade, assim, né? é. Então, isso eu vejo inclusive, daí eu acho que entra muito também esse olhar de cuidado da própria enfermagem, né? Que daí Sim, vem da tua base como profissão. sim. Dessa possibilidade de ver o todo, né? Assim, de Uhum, precisar planejar a partir uhum, desse todo. Sabe uma coisa bem interessante, assim, que eu estava até, como a gente falou, né, do Dia Internacional da Enfermeira, do Enfermeiro, e esse ano é o bicentenário de Florence Nightingale, que é a enfermeira uhum, precursora, né, dessa uhum, enfermagem científica, moderna, enfim, organizada. E a Florence, ela constrói a história dela de cuidado a partir da ida dela para a Guerra da Crimeia. Florence, uma moça, né, uma mulher da sociedade londrina e, enfim, inglesa, né, uhum, e que tinha condições, né, uhum, de gozar das coisas boas da sociedade e que uhum, vai para a guerra para cuidar dos uhum, soldados feridos, né? E a Florence, ela revoluciona não só a enfermagem, mas ela revoluciona a base, né, do controle de infecção, porque Florence uhum, descobre que se ela separar por níveis de complexidade os feridos, né, e uhum, se todos se lavar as mãos a cada cuidado, reduz uhum, o número de mortes ou de agravamentos, né? uhum, Então a Florence trabalha muito com essa ela traz a lavagem de mãos como uhum, um ato de cuidado, né, uhum, necessário para a sobrevivência dos soldados. E hoje a gente tem, né, a lavagem de mãos como também a é, base desse enfrentamento, né? uhum, Então é bem interessante, assim, acho que não temos dúvidas, né, uhum, da importância das equipes de enfermagem uhum, do que contribuiu Florence, né, para o mundo do uhum, cuidado, do uhum. cuidado à saúde, né? Exatamente. E como a gente está retornando a algo tão simples, mas tão essencial e tão esquecido. Exato, exato. Então, ao mesmo tempo que nós chegamos no ápice das tecnologias, ápice não, né? Mas que nós Uhum, conseguimos tecnologias incríveis, uhum, uhum, uh, a lavagem de mãos ainda é uhum, um dos atos mais necessários, né? uhum, uhum. Para o cuidado da vida das pessoas. Exatamente. A Simone trouxe uma fala bem interessante que ela diz aqui que muitas famílias querendo participar como uma forma de retorno, participar da campanha de doação, Uhum, né? Como uhum. uma forma de retorno que seus filhos ou outros familiares estudam na universidade, né, da UFSC especificamente, né, mas como pública também, né, e isso acho que é muito bonito, assim, acho que é poder fazer uma troca, né, em termos de sociedade, e acho que isso é bem importante e entra nesse ciclo da solidariedade. Né? Isso, isso. É, eu estou lendo um livro que ele está trazendo um pouquinho a discussão entre fraternidade e solidariedade, né? Uhum, Que a fraternidade, no entendimento do autor, ela é além da solidariedade, né? Essa uhum, perspectiva de todo mundo uh, consciente de uma necessidade coletiva, né? Sendo uhum, fraterno um com o outro para que uhum, essas necessidades sejam atendidas. Enfim, e esse momento a gente está vendo muito isso, né? As uhum, pessoas se mobilizando muito pelas necessidades que estão, uh, né, emergindo ou que e se agravando, né? Necessidades que já existiam e que agora, com a pandemia, se agravam, se reforçam, né? Enquanto necessidades.
imprescindíveis para a continuação da vida, né? Uhum, exatamente. Débora, a gente tá chegando no fim, porque senão daqui a um pouco o próprio Instagram nos Nos derruba, né? derruba. Tem, a gente tem um tempo máximo aqui. E eu super quero te agradecer. Acho que todas as questões que tu trouxeste foram super importantes e como é bom conversar, né? Embora de uma maneira diferente, né? Então, quero super te agradecer ter podido dar um pouco do teu tempo aqui pra gente, poder te escutar. Ah, E, imagina. quero, né, dizer que o NAP, né, tanto também como, né, os assuntos estudantis, segue à disposição de vocês, hoje representado pela figura da Débora, mas eu vi que, né, a Luísa estava aqui com a gente, a Simone também estava aqui com a O gente hoje, Rafa, o eu vi o Rafa Rafa também. entrando. Aham. É, Né? Então, que é. na verdade a gente fica às vezes na linha de frente, mas tem toda uma equipe que trabalha conosco, Nossa, né? nossa. Então, que é muito maior, né? Então, eu sempre agradeço toda a equipe que trabalha tanto ali no núcleo de apoio, né? Também e a gente trabalha muito em parceria, né, Débora, assim, porque, Muito, né, muito. tanto o NAP precisa assim muito de vocês, eu acho que a gente faz troca bem importantes, então acho que assinalar publicamente é o quanto a gente faz muitas trocas, né? Ai, Ana, eu que agradeço estar aqui, né? E acho que é isso, agradecer pela oportunidade da gente se encontrar, da gente conversar, da gente se cuidar, né, juntas, porque todo encontro também é uma forma de cuidado. E, e salientar isso, assim, a força das nossas equipes, né? Assim, me emociona mesmo falar, porque Uhum. é uma força que às vezes a gente É. assim, gente, Uhum. mas, né? Essa energia, Uhum. como é que eu vou retribuir tudo isso, né? Porque Uhum. e o trabalho remoto é isso, também diminui o tempo de descanso, né? Parece. Então tá todo Uhum. mundo o tempo todo pensando sobre alguma coisa, fazendo e com uma criatividade imensa. Então quando tu pensa que é o projeto que vai ser o projeto que vai seguir, já vem o próximo. Uhum. Então ele começam várias coisas acontecendo, né? Assuntos Uhum. estudantis divulgou hoje um projeto, né, de quarentarte, então pensar a arte, né? Uhum. Trazer a arte que a gente tem de dentro e se aventurar a colocar, né, essa arte para o Uhum. mundo. Então, assim, várias coisas. Acho que eu tenho muito a agradecer à equipe, são incansáveis e também me ensinam muito sobre criatividade, muito sobre amor, muito sobre solidariedade, fraternidade. Uhum. Me ensinam todo o tempo sobre isso, né? E o Uhum. NAP é super importante. Acho que essa parceria ela é muito potente, Uhum. né? Uhum. Porque as discussões acontecem, Uhum. as questões são discutidas de uma forma coletiva, né? Então se une esforços para pensar sobre uma solução, e isso é muito potente, né? E para a Proeste também só veio a somar muito, né? Uhum. Assuntos estudantis e pensar que era um setor que é um setor novo, mas que tem já, né, um, já é sólido com um pouco tempo de existência, né? Já tem um processo de trabalho, enfim, é muito legal e graças também a esse apoio que o NAP veio dando desde o início, né? E estabelecer essa relação de compartilhar muitas coisas. Então, né, assuntos estudantis, a equipe Proeste é uma grande família mesmo, né? Que É. vem se apoiando muito e vem trabalhando muito também. Eu tenho muita gratidão pela equipe que eu estou tendo a oportunidade de partilhar, de compartilhar e de viver junto. E agradecer, Ana. Tu também publicamente é uma pessoa que eu nutro bastante afeto e admiração.
Acho que é importante isso também para mim, né? E agradecer de poder estar esse tempo contigo aqui. Ai, eu agradeço muito, Débora, mesmo eu também super te admiro te admiro principalmente por todo o amor que eu vejo que tu doa para as pessoas, né? Nesse sentido mesmo, de maneira virtual. E isso eu vejo que são poucas pessoas que têm para dar, né? E uma das coisas que quando eu ainda eu e o pessoal do estágio ainda era uma equipe, né? E, então, em termos de NAP era só eu brincava assim que eu ia lá na, eu subia e sempre tinha um chimarrão para mim, né, para me acolher. Às vezes eu brincava que eu ia lá chorar minhas pitangas lá em cima, né? Então aquele, né, o pessoal, né, da assistente estudantil tem um super coração aberto para acolher sempre, né? Então eu fico Sim, muito sempre grata por todo acolhimento e amor que eu também, como núcleo de apoio, tinha quando eu precisava, né, tanto em termos de trabalho, mas também quando às vezes eu precisava né, de um apoio, né, em outras situações, assim. Então, muito obrigada, Débora. Acho que foi muito rica, assim, a troca que a gente pôde ter hoje. E fica o convite para a gente poder seguir aqui. sim, sim. E a gente é, sigo, né, colocando que estamos à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem. Se cuidem, fiquem em casa, e qualquer coisa nos procurem, tanto pelo nosso direct quanto, né, pelos nossos e-mails que estão sempre abertos para vocês nos contatarem, tá, gente? Um beijo para todos, então. Obrigada pela Beijo, participação de todo mundo. Até mais, então. até mais. Beijão. Tchau, gente. Então, Tchau. obrigada, Débora. Beijo. Beijo.